Olá, família. Nós estamos estudando a revista do primeiro trimestre, com o título A Palavra que Sai da Boca de Deus. Hoje nós vamos estudar a última lição desse trimestre, a 11ª lição. O título dela é Sinai ou Sião? Em qual monte devemos adorar? Nós vamos convidar você para estar estudando conosco. E para o próximo trimestre, Deus tem preparado algo tremendo para nossas vidas. Essa lição desse trimestre foi um estudo básico da palavra de Deus, onde Deus tem nos ensinado que devemos caminhar sob a força da graça de Deus. Devemos abandonar a culpa e também Deus nos ensinou sobre o poder da palavra de Deus. Mas no próximo mês nós vamos entrar em um estudo de maturidade. Então nós vamos sair do estudo básico para entrar sobre maturidade, onde nós vamos estar conversando, onde nós vamos estar ensinando, estudando juntos coisas tremendas sobre guerra espiritual e como descobrir as artimanhas do inimigo na própria palavra de Deus. Então vamos continuar e vamos estudar essa 11ª lição. Eu queria parabenizar você que conseguiu acompanhar nesse trimestre esse estudo e te incentivar a buscar no próximo trimestre, no próximo mês, essa lição tremenda, esse estudo tremendo sobre guerra espiritual e sobre como se desviar das artimanhas do inimigo das nossas almas. Então, como dissemos, a 11ª lição, Sinai ou Sião, em qual monte devemos adorar? Amados, nós sabemos que o monte Sinai foi onde Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Ele subiu ao monte, Deus o convocou, e ali no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, a igreja ficou, né? A congregação de Israel permaneceu embaixo. Moisés subiu ao Monte Sinai, e ali Deus deu para ele os 10 mandamentos. É muito importante nós entendermos isso. Por outro lado, querido, nós precisamos identificar o que é Sião. O que é Sião? O Monte Sião fica em Jerusalém. E após a morte de Davi, o sepultamento de Davi, Jerusalém ficou conhecido como Sião. Então, Sião representaria, biblicamente, a Jerusalém. Então, vamos a este estudo, vamos entender isso. No livro de Êxodo, 34, versículo 2, 4 e 29, nós temos algumas coisas muito interessantes. Diz assim: e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai. Aqui Deus falando com Moisés, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E acontecendo que, descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas de testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Então, querido, esse momento foi extremamente importante para a lei que Deus deu a Moisés, para o povo de Israel naquele tempo. Só que agora nós estamos vivendo outro momento. Então, nós vamos ver que Jerusalém, agora chamada de Sião, foi ali que, em Atos 1:8, que houve a descida do Pentecoste. Foi ali, em Atos 2, que nós vemos que ali desceu em Jerusalém, foi a descida do Espírito Santo, do dia de Pentecoste. Então, agora, querido,
vamos dizer assim, a nova aliança, a igreja de Cristo recebeu essa unção, né, a presença do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo em Jerusalém, ou seja, em Sião. Então nós recebemos essa nova aliança, foi em Sião, em Jerusalém. Vamos ver, querido, Hebreus 12, versículo 22 a 24. Olha que interessante. Mas chegastes ao Monte Sião, tá vendo aí? A cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos e milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. Então, aqui, querido, nós estamos vendo que Jesus é o mediador de uma nova aliança, né, que nós chegamos à igreja, que é em Sião. Jesus em Sião é o mediador da nova aliança, mostrando para nós que devemos abandonar a aliança feita com Moisés, a aliança anterior, e agora devemos andar debaixo dessa nova aliança que foi recebida ali em Sião, em Jerusalém. Para nós entendermos ainda que da importância de nós caminharmos, andarmos debaixo da aliança correta, né? Por isso nós temos insistido nisso, para que possa haver uma libertação dos irmãos que têm fundamentado a sua fé na aliança com Moisés, na lei de Moisés. Então, nós estamos tentando mostrar para os irmãos, dirigido pelo Espírito Santo, a importância de nós caminharmos de forma correta na lei correta, ou seja, na lei do Espírito, na nova aliança que nós recebemos ali em Pentecoste. Veja o que diz Gálatas 5, versículo 3 em diante. De novo declara, Paulo que está falando em Gálatas 5, versículo 3, a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Está falando da lei de Moisés. Versículo 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei de Moisés, né? Separaram-se de Cristo e caíram da graça. Pois, versículo 5, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, querido, aqui está dizendo muito claro para nós no verso 4, que aqueles que andarem pela lei de Moisés, procurarem se justificar pela lei de Moisés, caíram da graça, estão separados de Cristo. Olha a gravidade dessa afirmação aqui de Paulo no livro de Gálatas. E ainda mais no versículo anterior, ele está dizendo que aqueles que cumprem uma parte da lei de Moisés, aqui está dando, exemplificando a circuncisão, né, que era o sinal, o selo da aliança, e ele está dizendo que teria que cumprir toda a lei de Moisés. Há outros versículos também que confirmam isso, né, que aquele que anda segundo uma parte da lei teria que cumprir toda a lei de Moisés. E como não vai conseguir cumprir toda a lei de Moisés, por exemplo, são 603 mandamentos, acaba caindo em maldição. Então, maldito, está debaixo de maldição. E nesse versículo está muito claro, aquele que se justifica a sua salvação, se justifica, se fundamenta na lei de Moisés, que ele caiu da graça, separado está de Cristo. Quem volta a firmar no fundamento da lei de Moisés está voltando ao Monte Sinai, querido. Eu quero lembrar também, querido, dois acontecimentos. Foi no Monte Sinai, que quando Moisés subiu, né, e quando ele estava voltando, o povo caiu em pecado e o povo ali se desviou, levantaram um bezerro de ouro e se desviaram, na verdade, enquanto Moisés demorou, porque demorou cerca de 40 dias. Moisés quebrou a tábua, né, que ele recebeu lá dos 10 mandamentos, e o povo ali estava em festa, né? Até o próprio Arão estava nu diante de toda a congregação. O resultado desse pecado, que eles foram, que cerca de 3.000 pessoas morreram nesse dia por causa
do pecado. É por isso, queridos, que a lei de Moisés é conhecido também, né, que está declarado na Bíblia, como o ministério da morte. Então, 3.000 pessoas morreram ali. No livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 28, nos mostra que 3.000 pessoas ali foram mortas. Os irmãos vão se lembrar que os levitas que tiveram coragem saíram e mataram a espada aqueles que pecaram e cometeram esse grave pecado contra Deus. Já no livro de Atos, querido, no capítulo 2, no versículo 38 a 43, foi ali no monte onde eles receberam, estavam no pináculo, receberam ali o batismo com o Espírito Santo. Pedro pegou, se levantou, né, e pregou a palavra. Então, todo aquele povo ali que estava em pecado, ainda blasfemaram, dizendo que aqueles irmãos ali, aqueles primeiros cristãos, estavam embriagados, né, porque estavam falando em línguas, línguas estranhas. Então, ali, todo aquele povo pecador que também, né, até blasfemaram ali contra o que eles estavam fazendo ali, chamando eles de, vamos dizer assim, de pinguço. O que aconteceu após Pedro pregar? 3.000 almas se converteram ao Senhor. Veja a diferença. Em Sinai, o ministério da condenação, 3.000 pessoas morreram por causa do pecado. Aqui, em Sião, em Jerusalém, 3.000 pessoas, mesmo estando em pecado, se converteram, né? Receberam vida, agora vida espiritual. Olha a diferença. Sinai, ministério da morte. Sião, ministério da vida. Agora as 3.000 almas se converteram e estão tendo vida espiritual. Então, amados, nós vamos caminhando na Bíblia, vamos aprendendo a gravidade, né? Como nós lemos em Gálatas 5, versículo 4, que as pessoas que andam pela lei, firmam os seus fundamentos pela lei, queridos, eles estão separados de Cristo, caíram da graça, né? Decaíram da graça. Então, isso é muito grave. Agora, por outro lado, aqueles que firmam a sua fé na lei do Espírito, na nova aliança, no sangue de Cristo, esses têm vida e vida em abundância. Agora, para finalizar, amados, nós vamos prestar atenção como nós fizemos uma pergunta, onde adorar, nós vamos ver que quando Jesus encontrou a mulher samaritana, né, em João 4, do versículo 20 ao 24, nós vamos ter outra situação que nós vamos estudar em um outro momento. Mas aqui Jesus, quando encontra a mulher samaritana, ele tem ali um papo com ela que todos nós conhecemos, que ela revelou que ela tinha cinco, né, cinco maridos, enfim, essa era uma mulher pecadora, mas Jesus revelou coisa tremenda para ela e disse para ela nessa conversa, né, que perguntando onde deveria adorar, e Jesus disse para ela que os samaritanos diziam que devia adorar lá em Samaria, no monte em Samaria, e os judeus falavam que o local de adoração era em Jerusalém. Mas agora, na nova aliança, querido, Jesus deixa muito claro, a partir deste momento, que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora não é mais um lugar físico, não é o Monte Sinai, não é o Monte Sião, o lugar físico, não é Jerusalém, não é Monte Sinai, que nós vamos lá para adorar a Deus. Hoje a adoração é em espírito e em verdade, ou seja, dentro do nosso coração, nós vamos adorar a Deus espiritualmente, porque nós vivemos agora na lei do Espírito e nós vamos ser cheios do Espírito Santo. E esses são o que Deus está procurando, diz a palavra de Deus. Nessa passagem bíblica, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus o abençoe, queridos, que nós possamos refletir sobre esse estudo e que nós sejamos completamente libertos desse equívoco. Vamos ler sim o Antigo Testamento, aprender sim sobre a lei de Moisés, que são sombras, são exemplos para nós, mas não são a realidade. Um forte abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.